Hello, friends! Estamos aqui de novo, eu e o Caio Fleury. Dá oi, Caio. Oi. Estamos aí para mais um podcast, para mais um vídeo juntos. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito interessante, que faz muita parte do nosso cotidiano, que é o mito da moderação. E por que faz parte do nosso cotidiano? Porque sempre quando a gente está em alguma dieta alimentar ou com alguma restrição, alguma coisa, a gente sempre vê alguém dando palpite, geralmente alguém magro, falando assim: se você comer um pouquinho de cada coisa, você não vai engordar. É só você comer com moderação. Né? E daí você olha e fala assim, jura? Quando eu estava comendo sozinho uma caixa de bombom, assistindo uma comédia romântica, chorando porque minha namorada terminou comigo, eu esqueci disso, que ia engordar. Então, esse conceito de moderação, ele é um conceito que todo mundo, por definição, entende, porque uma coisa moderada não é uma coisa extrema. Então, de cara, a gente já acha um negócio bacana, porque se você é um moderado, você não é nem direita nem de esquerda, você é moderado, você pensa, você racionaliza, você não é nem otimista nem pessimista. Então, se você não é otimista nem pessimista, você é o realista. Então, você trabalha com o real e não pode estar mais enganado. Eu vou dar um exemplo para você. Um cara que quer deixar o crack, que ele fica na rua, nóia, cracado, fazendo nada além de tentar roubar R$1 para comprar uma pedra. Você vai falar para ele assim, olha, você tem que largar o crack. Mas não vai largar 100%, não. Moderação. Um crackzinho de vez em quando, uma pedrinha de vez em quando. Então, esse é o mesmo conceito. Então, o negócio de moderação, você tem que realmente avaliar individualmente a pessoa, individualmente o alimento, o que é. Por exemplo, quem estuda muito, a alimentação, ela vai chegar no nível que vai falar assim, não tem moderação para açúcar, para esse açúcar, é zero. Para outros, não. Então, a moderação, às vezes, ela pode funcionar como um processo, igual eu contei no meu livro. Eu tomava Coca Zero igual água. E daí, para eu parar eu não parei de vez, cold turkey, como dizem os americanos. Eu pensei assim, eu só vou tomar Coca Zero quando eu estiver fora de casa. Na minha casa não entra nada, só água eu vou beber. Então, na minha cabeça, foi uma moderação. Mas para o Caio, que só toma água, tomar todos os finais de semana, ele vai falar, bicho, isso não é moderação, você não pode tomar esse veneno, corta isso, você tá louco. Então, é muito individual. Mas diz aí, Caião, o que você acha? Essa ideia que você é uma pessoa mais racional porque você faz tudo em moderação, você é uma pessoa que é mais prudente, que tem mais cautela, você é uma pessoa equilibrada. Mas na verdade não é isso, você pode ser um trouxa. Desculpa ser tão direto assim. É isso aí. Você não tem uma estratégia definida para chegar lá onde você quer chegar. Você quer perder peso, você precisa de uma estratégia. Eu acho que a moderação é uma das palavras mais usadas no mundo da nutrição, também em outros meios. E eu sei que as pessoas gostam da ideia, né, de que restringir um pouquinho de tudo, de não deixar de comer as coisas boas, porque são boas. Mas, na verdade, foi isso que levou ao estado que elas estão até o momento, essa ideia de comer um pouco de tudo. Então, contanto que não seja demais. Então, parece equilibrado, parece saudável, mas a gente tem que reavaliar isso. A gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico se o que a gente tem feito até o momento não está dando certo, né? Como disse Albert Einstein, a definição da loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, você seguiu o conceito da moderação há muito tempo, não está dando certo, a gente precisa fazer algo diferente. Nada mais racional, nada mais óbvio. Então, você deu um exemplo aí do crack, muito interessante, das drogas, né? O cara quer parar de fumar, ele vai fumar um cigarro light, né? Isso que também a indústria tenta impor. Se você fumar um cigarro light, é mais tranquilo, é menos pior para a saúde. É a mesma coisa, se você quer perder peso, você não pode comer as coisas desnatadas, coisas diet, porque, na verdade, o que a ciência mostra é que não são tão bem diets, na verdade, são produtos que são engordativos, que, na verdade, não são saudáveis como eles aclamam, né? Então, outro exemplo legal é o exemplo de uma pessoa que foi no médico, que precisa perder peso. A pessoa foi no médico, está lá 15 quilos acima do peso, e a médica inteligente diz, você precisa seguir uma dieta low carb, você precisa parar de comer macarrão, você precisa parar de comer essas coisas processadas, etc, etc. Bom, enfim, daí a pessoa, ela pensa que ela tem que restringir o macarrão, pensa que tem que restringir o pão. Daí ela vai para casa,
com esse conceito de moderação na cabeça, ela começa a comer arroz no almoço, e ela vai deixar um pouco de comer um pouquinho de trigo aqui, comer em moderação, mas no final das contas ela vai compensar consumindo outras coisas, porque ela não tem uma estratégia definida, entendeu? Ela não entendeu ainda o que ela precisa restringir em geral para chegar onde ela quer. Então ela começa a comer pãozinho aqui, pãozinho ali, começa a comer mais arroz, mais feijão para compensar o trigo, chega no final de semana, ela pensa, final de semana é sagrado, a gente tem que comer alguma coisa diferente, né? Algum docinho aqui, um docinho ali. Ela chega no final de semana, ela ganha todo o peso que ela perdeu, se é que ela perdeu algum peso durante a semana. Resumindo, passou 3 semanas, um mês, ela voltou para a médica, tirou os exames novamente, fez tudo lá e continua o quê? Continua igual, não mudou nada. Ou então até aumentou, né, Caio? Porque quando você tenta restringir, a compensação ela é sempre muito maior, porque você acumula vontade e daí você vai compensar no final de semana e você tem que comer tudo naquele final de semana que você passou vontade, né? E uma coisa interessante que você estava falando, que é exatamente quando você compara a palavra moderação com a palavra equilíbrio. As pessoas tentam achar um equilíbrio antes de atingir o objetivo para ela. Então, essa moderação, ela tem que ter adesão, ela tem que dar resultado, né? E tem que deixar ela saudável. E isso é moderação. Só que você não precisa fazer isso porque talvez a moderação que vai ser individual do que você vai fazer, se você vai fazer um dia do lixo, alguma coisa assim, é muito individual. Então, nada mais prático, inteligente, você tentar descobrir o que é moderação para você depois que você atingir seus objetivos. Que ninguém está tão gordo que vai ficar um ano restringindo 100% tudo, né? Quer dizer, eu acho que não, né? Pelo menos os meus seguidores não têm. Mas a moderação, ela é descoberta, esse equilíbrio é descoberto com tentativa e erro. Para algumas coisas, tem que ser zero. Como para mim, algumas coisas realmente é zero. Da mesma forma que eu posso tomar cerveja de vez em quando, mas não gosto de álcool, e um alcoólatra tem que ser zero, porque senão ele não toma uma, toma engradado, né? Sim, tudo depende da pessoa, contexto individual, mas em geral a moderação é uma estratégia que não vale nada, certo? A não ser que você tenha uma coisa muito definida na sua cabeça. Mas não é o caso da maioria das pessoas. Então, o seu cérebro não tem ideia do que significa moderação. Isso é muito subjetivo. Os estudos mostram que cada pessoa tem uma noção diferente do que é moderação. Então, é claro que para uma pessoa, a moderação pode levar à perda de peso, que é uma coisa restrita, e para outras pessoas, uma moderação equivale a comer metade do que ela come de doce no final de semana, só que ela já come doce pra caramba. Uma pessoa obesa que come, supondo que ela toma 1 litro de Coca-Cola por dia, ela é obesa, não é à toa. Ela quer ter moderação, daí ela vai o quê? Cortar pela metade a Coca-Cola. Isso vai resolver? Não vai, certo? Entra na questão lá do seu exemplo do fumante de crack. Cortar o crack pela metade vai resolver? Ele vai continuar com os mesmos impulsos, com os mesmos desejos, os mesmos gatilhos mentais, porque esses alimentos aí estimulam os desejos, agem nas áreas de recompensa do cérebro, no hipotálamo, no núcleo accumbens lá, e vai continuar estimulando o comportamento vicioso. Por exemplo, a gente tem há 100 anos atrás, o consumo de açúcar era quanto? Era 1/10 do que era hoje em dia. O consumo de açúcar era de 1/10 não, 1/5 mais ou menos, era 25, 30 gramas de açúcar por dia, a média per capita do americano. E do brasileiro também, era um consumo muito mais baixo do que atual. Beleza. Agora, 100 anos depois, o consumo de açúcar médio diário do brasileiro é mais de 100 gramas por dia de açúcar, assim como o americano, quer dizer, 5 vezes mais. E o que é moderação agora e o que era moderação antes? Então, o que é moderação agora não é o que era moderação antes. E qual moderação que a gente tem que adotar? Entendeu? Exato. Aliás, eu escrevi um post no meu blog chamado Minha Dieta é Melhor do que a Sua e Minha Quantidade de Carboidratos Também. E quando a gente estuda isso, a gente entende que o grande problema é o carboidrato, principalmente os refinados, farinhas, e o excesso de industrializados, né? E eu escrevi esse título porque tem um programa de televisão nos Estados Unidos, um reality show chamado Minha Dieta é Melhor do que a Sua, para você ver o tamanho da briga. E daí eu percebo que começou nos profissionais que já entenderam a low carb, fala assim, não, mas não precisa ter carbofobia. E realmente não precisa, principalmente dependendo do tipo de carboidrato. Mas daí eles querem dar muito conforto para as pessoas em termos de quantidade de carboidrato. Só que se a pessoa está muito acima do peso,
é muito melhor ela ir para o lado do cetogênico, de diminuir muito, e daí ela ter os resultados, e daí ela acertar qual que é o equilíbrio dela, que é muito individual também, em termos de quantidade de carboidrato, do que você ficar, vai comer 200, e por algum motivo ela continua com compulsão, continua com tudo, não engorda, daí a cabeça não fica boa, porque tudo depende da mente, da cabeça, como a gente leva. Então agora passa um mês, agora vamos cair para 150, então, né? Então é muito mais fácil você limpar sua dieta, não buscar essa moderação que os outros falam, que na verdade isso daí pode ser uma moderação, que comer um pouquinho de crack já está errado, né? E ir descobrindo o seu equilíbrio quando você atingir seu objetivo, conforme você vai estar no caminho certo, né? E não ficar ficando feliz porque a Nutri te passou que no final de semana tá livre, ou o dia do lixo, ou alguma coisa assim, né? Esse dia do lixo é muito tricky, é muito complicado, ele pode estar sendo tiro na culatra. Então, como é que entra low carb nessa história? Algumas pessoas têm mais tolerância a carboidratos, outras têm menos. Então, é natural que algumas pessoas se restringam pela metade, por exemplo, tenham resultados ótimos, que não tenham mais compulsão, que não levem ao consumo anterior do dobro. Mas algumas pessoas não, elas vão cortar um pouquinho, mas logo elas vão continuar com a mesma atitude, com o mesmo comportamento, e vai voltar ao que comia antes. Então, cada pessoa é diferente em termos de nível de vício e de tolerância a carboidratos. Algumas pessoas precisam restringir mais, outras precisam restringir menos. Algumas pessoas, a regra 80-20 vai valer, elas podem comer um pouquinho mais no final de semana, que na segunda-feira elas vão se recompor totalmente, elas não vão ganhar muito peso no final de semana, e outras não. Outras vão ter muito, muito trabalho para perder 1 quilo na semana, daí vai chegar no sábado e domingo, ela vai ganhar esse 1 quilo de novo, porque ela está seguindo a estratégia errada, ela acha que pode comer com moderação o doce, a pizza no final de semana. Enfim, a low carb entra nessa história como uma luva, porque afinal a gente está seguindo princípios bioquímicos de saciedade, de prazer do corpo, os hormônios e tudo mais. Então a gente não precisa muito também ver a matemática da história, porque o corpo é um laboratório químico, não é uma conta bancária. Então, quando a gente simplesmente alinha com esses objetivos da low carb, com esses princípios básicos, fisiológicos, da saciedade, de consumo de proteína, de gordura, da restrição de carboidratos, de comida de verdade mesmo, a gente acaba tendo um ajuste espontâneo, um equilíbrio. Daí sim a gente pode usar a palavra equilíbrio de verdade. Uma redução involuntária no consumo de porcaria e alimentos que não promovem o aumento da insulina, certo? Com o tempo você tem um reajuste do seu set point, que é mais ou menos um termostato, o seu corpo regula a temperatura, ele também regula a sua vontade de comer. Então, no cérebro, a gente tem a leptina, um hormônio que é produzido também no hipotálamo, que regula a fome. Então, quando você produz leptina em quantidades suficientes, quando o seu cérebro é sensível à leptina, também tem isso, resistência à leptina, sensibilidade à leptina, quando o seu cérebro é sensível à leptina, ele vai estar com sinais de saciedade perfeitos. Então, tem sensores de leptina no tecido adiposo e no cérebro. E quando a gente segue uma dieta natural, isso é reajustado totalmente. Então, você tende a perder peso, reestabelecer um novo equilíbrio. Agora sim, a gente pode falar de equilíbrio. É isso aí. E uma coisa para a gente ficar atento é que quanto mais você quiser esse equilíbrio, um pouquinho de tudo pode, quanto mais você quiser, mais é um indicativo que você não deveria fazer. Porque se você for uma pessoa que não liga para doce, que não tem esse vício, porque nós estamos falando de drogas aqui, a gente já falou de álcool, de crack e de açúcar, que é tanto igual aos outros. Então, quanto mais você quer buscar, não, mas quando que eu vou ter esse dia livre, ou dia do lixo, igual eu falo, que eu sigo um amigo meu aqui da minha cidade, que ele chama dia do luxo, né? Você vê como que ele ama. Não, ele segue o dia do lixo. Então, quanto mais você quer procurar um nutricionista que indica um dia do lixo, quanto menos você deve, é um indicativo que você tem um relacionamento ruim com comida e deve fugir disso para passar pelo menos o vício físico e depois o relacionamento psicológico, emocional com a comida, tudo. E muito importante o que você falou. Agora, os estudos, como eu havia dito, eles não suportam a ideia de que a moderação vai conduzir a ganhos reais de perda de peso e peso de saúde.
o post do marxista que ele fez, ele publicou um estudo, relatou o estudo da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Daí os participantes, os convidados foram ditos para definir o que é moderação, quanto de chocolate, de cookie, no caso, era moderação. E que, óbvio, o resultado do estudo que descobriram é que a pessoa gordinha e a magrinha tinham definições totalmente diferentes. Ou mesmo independente do peso delas. Cada uma pessoa tem uma definição diferente do que é moderação. Então, para algumas pessoas, uma quantidade de indulgência é uma, para outras pessoas, a quantidade de moderação ou de indulgência é outra. Então, foi uma coisa totalmente subjetiva e que mostra aí a falha dessa abordagem como estratégia boa para perder peso. Né? E um exemplo também é de exercício, né? Eu tive uma coach que ela faz academia 5 vezes por semana. Só que ela deixa de dormir para ir para academia. Tipo, ela dorme 3 horas e 4 horas e ela não consegue parar de fazer tanta academia, porque é meio viciada em endorfina. E não adianta, tipo, para ela, esse é o equilíbrio dela. Essa é a moderação dela, porque ela não consegue treinar menos. Ela fala que se sente bem, se sente que está fazendo alguma coisa por ela, e tem personal trainer esperando ela na academia às 5h30 da manhã, senão porque ela não quer continuar dormindo. Então é isso que você falou, é super individual. A moderação é uma falácia realmente. O que é moderação para uma pessoa que nunca fez exercício na vida, que foi sedentária, certo? Ela vai caminhar 3 vezes por semana durante 30 minutos. Durante 30 minutos. Para mim, isso é morte. Eu entro em depressão se eu começar a andar. De fato, eu vou para academia 2 vezes na semana. Nunca sempre foi assim, sempre variou, né? Algumas épocas da minha vida. Não, 2 vezes por dia, né? Você vai 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Não, eu quero meu treino em meia hora. Não é que eu faço 2 treinos gigantes de 1 hora. Não, é que você falou 2 vezes por semana. Desculpa. E teve alguns momentos da minha vida que eu fiz menos, mas em geral eu fazia bastante. Tinha época que eu fazia bastante aeróbico. Todo dia, corria 2, 3 km por dia, caminhava 7 km por dia. Então, a pessoa, para mim, uma moderação em caminhar 7 vezes por dia, 5 vezes na semana, chegar no final de semana e ir para o mar, surfar, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, quase todos os finais de semana. Para mim, isso foi o meu estado de equilíbrio desde os 12 anos não, desde os 15 anos de idade, mas eu pego onda desde os 12 anos de idade. Então, para mim, eu já criei esse hábito desde adolescente. Claro que para outras pessoas isso é uma loucura. Agora eu estou fazendo musculação, eu estou focando na resistência, na hipertrofia, e tudo muda também. Então, é tudo ajustado. É uma coisa totalmente subjetiva. Então, é esse o recado que a gente quer passar aqui no vídeo. Então, que você usar esse lema é uma roubada e que você tem que ver se você está com seus objetivos de saúde, adesão à dieta, com o físico que você quer. Aí sim você chama da sua moderação pessoal. Porque senão vão ficar falando para você comer um pedaço de pudim que você não vai comer um só e vai ficar com raiva de você mesmo, achando que você é fraco, que não consegue, etc. Acho que é essa aí, né, cara? Não tem muito mais o que falar. Eu acho que as pessoas têm que tentar evoluir na dieta delas, na saúde, tudo superar todo dia em equilíbrio, mas equilíbrio de verdade, não equilíbrio da falsa premissa da moderação, com base na ciência. A não ser que seja um processo que você saiba que você não está cortando as coisas, mas está no processo de que não está ficando nisso como seu estado de feliz. Não, você está fazendo isso para diminuir, para chegar no seu objetivo. Isso, como eles dizem nos Estados Unidos, a prova está no pudim. Então você mede seus exames e no final das contas, depois de 1 mês, você vai saber, daqui a 2 meses, se o que você fez está dando certo. Se não der certo, muda estratégia. Está dando certo, tá bom. Olha a roupa apertada. Só é uma questão de medir. A gente não vai ficar com uma coisa precisa, uma coisa muito precisa que você pode falar, eu segui a dieta paleo, eu subi uma dieta meio mediterrânea, eu segui a low carb. No final das contas, você vai ver no final do mês se isso deu certo para você, se dá para melhorar, mudando um pouco aqui, mudando ali, ajustando. E é isso que é resultado, isso que importa. A gente tem que ser menos idealista e mais pragmático. Então, o que você tem que colocar na cabeça, a pessoa que está escutando aqui? Não se acomodar e não se acomodar nesse estado de imprecisão aí. É um processo que você falou de feedback de recompensa, de experimentação, e a gente vai refinando esse ciclo de feedback ao longo da nossa vida, se é que a gente está com isso em mente, porque são sinais internos que a gente tem que prestar atenção ao longo do dia. Então, a gente tem que refinar isso, a gente tem que prestar atenção e ter cuidado. Não é verdade? É isso aí. Eu acho que é isso aí tudo, né, que a gente tinha que falar sobre moderação e falar para a galera mandar
também para a gente sugestões de assuntos, querem ver a gente discutindo tanto da questão mental como da questão técnica, que a gente fala aqui, estamos abertos a assuntos, né? Mais. Com certeza. Então, vamos prestar atenção no nosso humor, na nossa energia e no que a gente está fazendo no dia a dia e ver realmente se você não está preso nessa armadilha da moderação. É isso aí. Importante. Valeu, pessoal. Valeu, Caião. Até semana que vem. É isso aí. Obrigado, Teco. Valeu.